A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento Clinical Center, tudo em um só lugar. Olá, telespectadores do DigiShow Entrevista. Nesta quinta-feira, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Grão-Pará o executivo de marketing da Equatorial, o senhor João de Deus Lobato. Seu João, seja bem-vindo aqui no DigiShow Entrevista. Muito alegre de estar participando desse programa, que a gente sabe que tem uma audiência interessante e importante para que a gente possa realmente divulgar. Você sabe que a Equatorial, ela tem informações que são de suma importância para que realmente a população, do modo geral, saiba como é que a gente distribui energia, como é que a gente informa os nossos clientes sobre as nossas ações. Então é de extrema importância a gente estar presente e eu mais uma vez agradeço a você. Eu agradeço também, porque como o senhor falou e eu reitero, muito importante sim essa divulgação dos serviços que a Equatorial presta para a sociedade. E já entrando de carona nesses serviços, já quero deixar a primeira pergunta para o senhor. Explique um pouquinho sobre a questão do consumo eficiente. Na verdade, a gente sabe que o brasileiro e o paraense, de um modo geral, através de algumas pesquisas, existe muito desperdício de energia, né? As pessoas, elas não usam a energia de forma adequada, causando desperdícios e, obviamente, isso provocando um aumento significativo na sua conta, no pagamento. Então, a Equatorial, ela toma como um procedimento e informa de uma maneira bem sistemática como é que você pode economizar, dando dicas mesmo de economia, para que realmente o valor da fatura caiba no bolso do nosso cliente. A gente não tem interesse não que o cliente gaste aquilo que ele não precisaria gastar. Então, realmente a gente dá essas dicas, inclusive nós estamos com uma campanha agora falando sobre isso, mostrando algumas dicas que depois dirigem, inclusive, ao nosso e-mail para que as pessoas conheçam essa dica, né? A gente pode falar, por exemplo, que a geladeira hoje, todo mundo tem geladeira, né? É um utensílio doméstico que todo mundo tem e ela pode até consumir em torno de 30% do valor de uma fatura completa. Então, primeira coisa que a gente fala com relação à geladeira, né? Você tem que verificar aquela borracha de vedação. Aquela borracha de vedação é que evita o contato do meio ambiente com a parte interna, fazendo com que o motor realmente trabalhe somente aquilo que seja necessário. Então, quando ela está ressecada, ela realmente aumenta o contato com o meio ambiente e há um consumo maior da geladeira. Outra coisa que então você tem que estar atento a isso. É simples, você coloca um papel, e fecha a porta da geladeira. Se o papel cair, obviamente, aquela borracha ela não está mais vedando. Tem pessoas que têm um costume também de colocar roupas para secar o sapato atrás da geladeira. Verdade. Nossa, isso aí, ela prejudica, ela faz realmente com que haja um aquecimento e a geladeira trabalhe mais e, obviamente, consuma mais sem ter a necessidade. Comumente, em casas que eu vou, eu até acabo chamando a atenção, as pessoas gostam de abrir a geladeira e aí pensar o que vão tirar. O que é que eu vou tirar? E a porta da geladeira fica lá aberta, né? Você vê que são atos comuns que realmente as pessoas não observam e acaba, sim, aumentando o consumo da energia. Então ela fica de porta aberta, eu vou tirar aqui essa fruta, não, o que é que você quer? E aí fica
com a porta, fica 30 com a segundos, porta aberta, um minuto com a porta, isso aí interfere sim. Né, no consumo. E a gente às vezes, muitas das vezes, não observa, mas os equipamentos que você compra, elas são de vitais importância para um consumo eficiente de energia. Então, existem geladeiras que às vezes você tem geladeiras antigas e eu vou dar para aquela pessoa. Você está dando uma bomba relógio para ela. Verdade. Porque o consumo daquela geladeira, que naquela época as pessoas não tinham preocupação com isso, ela acaba onerando demais a pessoa que recebeu e ela acaba não tendo condições de pagar. Então, na verdade, o equipamento, quando você comprar um equipamento ou quando você observar que aquele equipamento está prejudicando, está consumindo mais a energia da sua casa, você tem que olhar os equipamentos com selo A, né? O selo que mostra que a geladeira hoje, A do Procel, que a geladeira hoje ela é mais eficiente. Então, qualquer equipamento, ou a grande maioria, ela já tem esse selo do Procel e as pessoas, quando forem comprar, elas têm que observar esse selo. Então, olhando o selo A, né, estando com A, você pode comprar que é realmente o mais eficiente. Aí já tem o B, o C, aumenta, obviamente, o consumo. Então, também para complementar, que a gente está falando só de um equipamento, mas a gente pode chegar e dizer que as instalações elétricas são outra coisa que tem que ser observada. As condições das instalações elétricas, quando elas não fazem, por exemplo, uma manutenção, um aperto nas conexões, a gente chama que isso acontece o efeito Joule. Sim. Então, são as perdas de energia na conexão, fazendo com que o aumento, que haja perda da energia. A energia não está sendo consumida, mas está sendo gasta. O medidor fica lá girando. Então, é importante, sim, que a cada 5 anos você faça uma revisão das suas instalações elétricas, obviamente com um técnico ou um eletricista habilitado, porque você sabe que a eletricidade é perigosa, né? Você não enxerga, você pode, muitas das vezes, acaba sendo até fatal. Então tem que ser pessoas que tenham habilidade para isso, mas tem que fazer essa revisão, porque você tem desperdícios, só pelo efeito Joule você pode estar consumindo algo que não está consumindo, gastando algo que não está consumindo. Eu posso também enumerar outros equipamentos que são importantes e que acabam interferindo. A gente está no Pará, a gente sabe que o calor é preponderante, né? Na verdade é uma coisa intrínseca, já a chuva e o calor estão presentes na nossa vida. Eu sou paraense. Então o ar-condicionado, você sabe que ele pesa muito. O ar-condicionado ele pesa no consumo, ele pode chegar até 40%, depende da sua utilização. E muitas das vezes também é comum a gente deixa o ar-condicionado ligado, deixa as portas, janelas ligadas e fica aí, sai da sala, você não pode sair da onde estiver, na sala, no seu quarto, e deixar o ar-condicionado ligado. Então muitas das vezes você vai almoçar, vai jantar, deixa o ar-condicionado ligado, quando volta, algum tempo depois, você gastou aquela energia que não era para gastar de forma desnecessária. Né? Hoje, os ar-condicionados estão se aprimorando, então tem os ar-condicionados, os inverters, né? que consomem menos, então é outra parte que você tem que observar. Né? O selo Procel, os splits, que a gente chama, que são ar-condicionados já, né, com selo Procel, que você possa consumir menos aqueles inverters. Outra coisa do ar-condicionado, muitas das vezes, você não coloca o temporizador. O certo é você colocar o temporizador. Chegou naquela temperatura, né, ele dá uma paradinha, você fica com um ambiente agradável, que o agradável é 23 graus, não coloque menos do que isso, porque realmente você dá até, além de consumir, né, você fica com frio, você sente uma sensação térmica inadequada para o corpo. Meu médico sempre diz, olha, não durma com temperatura abaixo de 23, que faz mal para a rinite, faz mal para várias... Inclusive a rinite, muitas das vezes eu tenho quando eu colocava a temperatura de 22 graus. Outra coisa que a gente pode mencionar também, né, que é importante, são as lâmpadas. As lâmpadas são comuns, né? Você tem lâmpadas de LED, que se você comparar lâmpadas de LED com lâmpadas incandescentes, você pode ter uma redução de consumo de até 80%. E a vida útil da LED é muito maior. Então, todo esse cenário ela tem que ser observada
para que você possa realmente reduzir o seu consumo. Eu convido as pessoas e os nossos clientes para olharem, observarem, estudarem um pouco mais. É simples, são hábitos. Na verdade, acaba sendo hábitos. Se você mudar o seu hábito, você já pode economizar sem ter prejuízo da sua comodidade, sem ter prejuízo do seu conforto. Então, eu acho que essas dicas são importantes, acho que a gente tem muito mais no nosso site e a gente está com uma campanha, como eu disse, né, que a gente está dando essa informação que você sinal, pode... Você pode até passar o site para o telespectador que está em casa para poder conferir todas essas informações no final. Quando você fizer suas considerações finais, você pode passar todas as informações, que é interessante. Olha, para você que está em casa observar, olha como o papo está excelente aqui com o seu João de Deus. Ele falou até sobre questões médicas e atrelada a uma temperatura e a consumo de ar-condicionado. Uma coisa tem a ver com a outra. Às vezes a gente acha que não, mas tem. Seu João, eu queria entrar em um outro assunto, sobre um serviço que eu acho interessante que vocês passam, que é o desligamento programado. O que seria esse serviço? Olha, Eli, é muito importante você abordar esse tema. Se você for ver, você tem um carro, uma moto, você tem um período que você tem que levar para fazer a manutenção. Senão ele vai trazer problemas para você. Ou seja, você tem que levar a um mecânico, a um habilitado, que possa evitar com que o problema aconteça e você fique sem aquele carro ou aquela moto. A mesma coisa é com a eletricidade, pessoal. A gente precisa estar olhando toda a rede de distribuição e equipamentos que fazem, que chegam e que levam a energia para a sua casa. Então, a gente tem uma programação em função da vida útil, da utilização. Então, a gente tem um estudo muito severo para que realmente não falte energia na sua casa. Então, para que não tenha problemas maiores, a gente trabalha com esse processo de desligamento programado. Então, a gente sabe que aquele equipamento, o transformador está sendo utilizado há tantas horas e está com uma carga elevada, tarará, bem, a gente tem que fazer uma manutenção daqui a 10 meses, 8. Então, você tem que se programa para isso. A gente faz essa comunicação via rádio, via e-mail, via carro-som. Agora nós já estamos começando a entregar cartas, né, para que a gente possa realizar essa manutenção. A gente dá o perímetro que vai ser trabalhado, a gente comunica também o horário que vai acontecer, a gente dá um prazo para que a gente não erre. E aí a gente fazendo esse desligamento, acho que muitas das vezes as pessoas dizem, vai faltar energia. Às vezes as pessoas pensam até que é falta de energia, porque às vezes não viram a comunicação. Não, a gente está fazendo a manutenção para exatamente não faltar energia. E esse desligamento programado, eu até convido, se você tiver, eu posso passar para você, algumas emissoras de televisão e rádio, elas já pedem para a gente o que é que vai acontecer na semana. E a gente dá, olha, vai acontecer no Pará inteiro. A gente diz, olha, vai acontecer lá em município de Santarém, na rua tal, no período tal, no dia tal. Dá toda essa comunicação. Essa comunicação ela é semanal ou você já tem uma programação mensal? A gente comunica semanalmente, né? Porque muitas das vezes existe, como tudo com qualquer serviço, algum serviço que não estava programado, que você tem que atuar, que acaba tendo que deslocar uma equipe que iria fazer um desligamento programado, não realizar e posterga esse desligamento. A gente faz de uma forma bem tranquila esse desligamento, tá? A gente, muitas das vezes, algumas das vezes, não é muitas, né? Mas acontece o seguinte, existe uma contingência, a gente está programado para fazer no bairro o Marizal, aí acontece uma contingência no bairro da Nazaré, onde a equipe que estaria deslocada para isso vai precisar trabalhar num serviço de urgência e emergência. Aí sim, a gente faz o cancelamento, hoje a gente já está comunicando, olha, pessoal, me desculpem, a gente teve uma contingência, não foi possível realizar esse desligamento, vamos fazer uma reprogramação. E isso aí está sendo feito de uma forma bem transparente,
né? E eu acredito que as pessoas entendendo que isso é uma forma para que o fornecimento de energia não seja suspenso, para que ele seja firme, você tem que olhar o desligamento programado como uma ação de relevada importância para a qualidade do fornecimento de energia. Excelente explicação. Volto a falar aqui para o telespectador. Estou tendo a oportunidade de conversar com o executivo de marketing da Equatorial, o senhor João de Deus Lobato, dando muitas dicas para você que está em casa, para você utilizar os seus eletrodomésticos de forma consciente e sem desperdício. Seu João, eu queria saber também mais um tema que é muito praticado na Equatorial e bem por sinal, os outros assuntos também que nós tocamos, é sobre os direitos e deveres. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse tema. Olha, direitos e deveres, muitos clientes ainda precisam conhecer seus direitos e seus deveres. A gente tem uma resolução, a resolução 1000 da ANEEL, sim, que ela relata e relaciona, vocês podem procurar no site da ANEEL, ela relata e relaciona todos os direitos e deveres, tanto da concessionária quanto também dos nossos clientes, né? Por exemplo, é direito do nosso cliente receber uma fatura com 5 dias de antecedência, no mínimo. É direito. Se receber posterior isso, você pode comunicar que há um refaturamento, né? É direito, dever do cliente ele manter atualizado o seu cadastro. É importante. Muitas das vezes você quer comunicar, por exemplo, a gente está com desligamento programado, já passando para informar através do WhatsApp. Se o seu cadastro não está atualizado, a gente não consegue comunicar isso para você. Veja bem, hoje o WhatsApp é um canal de comunicação, né? Importante. Né? Então, se você não atualiza o seu telefone, a gente não consegue chegar nele. Né? Eu acho que muitas das vezes, inclusive, outro fato importante de cadastro é que nós todos temos esse hábito, a gente compra uma televisão a mais, aí compra mais 2 ar-condicionados e não vai comunicando para a concessionária de energia, para a distribuidora. A distribuidora ela não consegue enxergar. Uhum. Os equipamentos, o transformador que atende uma determinada área, ele tem o seu limite, né, de passar essa energia. Então, se você começa a aumentar a sua carga sem fazer a comunicação, outro também, o que é que vai acontecer um dia? Os equipamentos de proteção, para que não haja um incêndio, uma queima, né, é o fusível, é uma chave fusível, que todo mundo sabe que ela cai, ela acaba desarmando. Por quê? Porque muitas das vezes o cliente não comunicou. Aí a gente poderia ou trocar o elo fusível da chave, ou aumentar, substituir o transformador por outro de capacidade maior. Então, esses direitos e deveres, eles são elencados para que exatamente as pessoas saibam os seus direitos e seus deveres e possam evitar problemas, tanto para o cliente quanto para a concessionária. Excelente, gostei da explicação. É bom você saber, aí, consumidor e cliente, os seus direitos e seus deveres, assim como a concessionária também sabe e o seu João de Deus aqui detalhou legal para vocês. Ele tem muito mais, né? Obviamente, sim, a gente tem que, eu citei 2 aqui ou 3, mas na verdade se a gente fosse conversar sobre isso, ia dar um programa inteiro e a gente não ia conseguir abordar outros temas. O senhor falou, tocou em alguns pontos chaves, né? Alguns temas chaves, como o senhor falou. Se a gente fosse falar, a gente ia bater 2 Digishon entrevista aqui, só falando de direitos e deveres de ambos. Direitos e deveres. Né? Ia ter muita gente aí questionando, procurando saber. É um tema muito interessante. As pessoas querem sempre saber quando a gente aborda. E é um tema importante, né? Um tema importante. O telespectador que está em casa, olha, vou lhe ser bem sincero, tá aí. Você falou de um tema que eu também não sabia, do direito de 5 dias antes do vencimento. Uma novidade, para mim, estou falando, né? Então, verdade, outra que talvez vocês saibam, se a pessoa está com débito, a gente tem que comunicar ao cliente que no mínimo 15 dias antes de efetivar a suspensão do fornecimento. Então,
o cliente tem que ser comunicado ou com uma fatura, ou então um reaviso, ou então na própria fatura posterior, ela já comunica que você está com... Que daqui a 15 dias... A 15 ou mais, não pode ser menos, mas poderá haver a suspensão do seu fornecimento. Mas o senhor está falando 15 em cima do reaviso. Da comunicação. Do reaviso. Do reaviso ou da conta... Anterior. Posterior. Eu não paguei a conta do mês 1. Está chegando o mês 2. Quando chega no mês 2, já passou os 15 dias. Sim. Mas aí eu comunico na conta do mês 2 débito... que daqui a 15 dias, se você não regularizar esse débito, eu vou cortar. E, na verdade, tu passaste quase 45 dias sem pagar. Exatamente. Outra dica aqui do seu João. O programa tá... Eu acho que hoje eu vou chegar até às 11h30 da noite, viu, telespectador? Porque são dicas importantes para você aí em casa ficar sabendo. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, para o senhor, seu João. Eu chamo você mesmo. Para você, né? Então, aqui, como a pedidos, vou fazer uma pergunta para você, para o João de Deus Lobato. Com a chegada do inverno amazônico, a intensidade de chuva, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse tema, que tem alguns perigos também nesse período. Acontecem alguns acidentes. Eu queria que o senhor passasse para a população, que é uma época do ano um pouco mais, que você precisa de ter um pouco mais cuidado, né? Eu acho que nessa época do ano... Com certeza. Outra preocupação que nós temos é com a segurança, né? É um valor que a Equatorial ela não abre mão, é de relevada importância tanto para os colaboradores e parceiros que trabalham. A gente tem sempre orientações de como trabalhar, porque o risco é grande e a vida humana não tem preço. Então, a gente realmente, da Equatorial, a gente enxerga como uma necessidade básica e importante a gente dar informações que evitem acidentes. E, como eu falei antes, a eletricidade, ela realmente pode provocar danos seríssimos, inclusive levando à morte, incêndios, no caso de instalações elétricas. E quando tem a chuva, a gente pode analisar de duas formas. A primeira seria a parte externa, né? A gente tem uma cidade das Mangueiras, né? Muito arborizada e muitas das vezes com a chuva, com temporais que são bastante fortes, já não é incomum a gente ver galhos caindo em cima da rede, derrubando postes e muitas das vezes até desconectando fios, né, partindo os fios, que muitas das vezes parte energizado. Então, a primeira dica importante para as pessoas que estejam passando porventura pela rua, quando acontecer isso, é se afastarem desses cabos. Não se aproximem, não tentem chegar a ele. Se cai em cima do carro, não vão pegar. Se você está dentro do carro, fique dentro do carro, porque a gente não sabe se está energizado ou não, e isso pode provocar realmente acidentes gravíssimos. A gente já tem exemplos que aconteceram, não aqui no Pará, mas aconteceu em outros, que um pai pegou num cabo desse para afastar do carro. Ele ficou eletrocutado, o filho foi tentar salvar o pai, morreu, então acabou se tornando uma tragédia em função do não conhecimento, né? Numa hora dessas, você não pode se aproximar de forma alguma desses fios partidos. Não tem energia. Se afaste, não fique. Então, é comum isso acontecer quando nós temos a chuva na nossa cidade, essa especificidade. Outra coisa que é importante, muita gente gosta de futebol, gosta de jogar futebol em campos abertos, né? Eu aconselho também que quando estiver chovendo e com trovoadas, relâmpagos, raios, você saia desses campos abertos, porque você acaba sendo um para-raio para os raios. Então, você não pode e não deve, de forma alguma, quando tiver essa chuva, às vezes eu gostava até quando era criança,
né? Parece Você que ficar num campo aberto. O jogo fica até mais gostoso, né? Com a chuva, né? Você acaba correndo risco desnecessário. Então, o conselho é você não parar. Então, essas preocupações a gente fala quando tem a parte externa, né? A gente fala até quando há abarroamento de poste, muitas das vezes o carro vem, bate no poste, cai o poste, você tem que ter toda essa preocupação. Quando você vai já na parte interna, ou seja, dentro da sua residência, dentro do imóvel, né? Quando você tem um período chuvoso intenso, com relâmpagos e trovões, o ideal era que você não mexa na eletricidade, procure evitar, né, eletricidade. Você, se possível, você até pode tirar os equipamentos da tomada, porque isso pode provocar, sim, pode provocar queima de equipamentos por oscilação dos raios. Então, esse cuidado você tem que ter quando você tem raio. Agora, obviamente, você tem que ter cuidado sempre com a eletricidade. As pessoas gostam de colocar Benjamin com vários pontos você pode sobrecarregar a tomada, causar incêndio, né? Que são... a gente vê muito problema das pessoas fazendo construções ou trabalhando em reforma nas suas casas, próximo da rede elétrica. Às vezes bate uma escada, bate alguma vara aí de manobra, acontece o acidente, morre de uma forma besta, né? Banal, que não deveria. Então, se você está fazendo, não se aproxime da rede. Outra coisa que o paraense e o brasileiro, do modo geral, gosta é empinar pipa, né? A pipa, ela tem que ser empinada longe das redes elétricas, né? E aquele fio, eu não sou especialista em empinar, mas com cerol, aquilo é um condutor nato, que além de... Muitas das vezes a gente vê o cerol, né, o fio cortar os motoqueiros, bicicleta, mas ele também provoca acidente quando a pipa enrola na rede elétrica e pode conduzir através desse fio e matar uma criança, matar um adolescente que gosta dessa brincadeira. Então, não desaconselhamos isso, não desaconselhamos não empinar a pipa, mas empinar sim longe da rede elétrica. Né? Vá para um campo aberto, vá para um local que não tenha rede elétrica, na praia é legal, então aí você pode empinar. Mas na próxima rede elétrica você está correndo um risco enorme de poder acontecer alguma coisa. E se enrolar, não vão querer tirar a pipa lá, por favor, pelo amor de Deus. Verdade. Né? Eu queria fazer a última pergunta para você sobre a questão cultural. A Equatorial é uma das maiores empresas do nosso estado, né? Então, eu queria saber um pouquinho da Equatorial nesse segmento, nesse nicho, que é a questão cultural. Olha, desde 2019, a gente começou a apostar na cultura do Pará. Eu fico muito satisfeito porque eu sou paraense, né? E, assim, eu sei que a nossa cultura, ela é muito rica, muito diversificada, né? E assim, eu tenho muito orgulho da cultura nossa. E desde 2019 a gente começou a intensificar e apostando na cultura. E desde lá até agora, nós somos reconhecidos, né, que somos a empresa que mais investe e patrocina a cultura no estado do Pará. Ou seja, 5 anos consecutivos, né, através de leis patrocinadas, né, a gente está trabalhando a cultura. Então, inclusive no período que houve a pandemia, onde os artistas estavam precisando disso para poder sobreviver, né, e as pessoas estavam trancadas na sua casa e precisavam de diversão. Então, a gente fez shows de live, a gente provocou, a gente patrocinou inúmeros shows para trazer a diversão para o público. Agora mesmo, no aniversário de Belém, né, nós patrocinamos um musical, a Sinfonia de Dois Mundos, com a Fafá de Belém, com o Teatro da Paz lotado. Tiveram que fazer outra sessão porque os ingressos acabaram rapidamente, tiveram que fazer uma sessão extra, né, e eu estive no teatro completamente lotado, foi um sucesso. Estamos agora caminhando para apoiar o esporte, nós estamos aí com uma turma de 200 adolescentes, crianças, 200 aqui em Belém,
200 em Santarém, 200 em Marabá, patrocinando durante um ano uma escola de futebol, Excelente. dando todo o suporte para eles, quer dizer, a gente apostando que o esporte é uma forma de educar, né, de trazer as pessoas, os adolescentes para o bom caminho. Nós estamos também apostando no judô. Nós estamos aí com o judô lá em Paragominas. Estamos com uma turma de judô, de crianças e adolescentes no judô. Em Santa Maria também nós estamos com uma turma de judô. Então a gente está realmente diversificando, apoiando a cultura, o esporte. E se você para esse ano, nós estamos aí com uma expectativa aí de aumentar ainda mais. Então a gente trabalha firmemente nessa parte sociocultural que nos traz tanto orgulho de a gente estar patrocinando isso. Bem, foi um bate-papo assim, bastante interessante, rico, principalmente em informações, né? Como eu disse, até comentei há pouco, se eu tivesse mais tempo aqui na grade hoje, eu e o seu João, eu e o João de Deus, Lobato, iríamos até meia-noite fácil, batendo papo, um papo interessante, um papo um papo que informa a população, que é o cliente, né? E sabendo aqui de todas as estratégias do grupo da Equatorial. João, infelizmente, às vezes, né, a gente tem que... Pois é, um papo tão bom, né? Tão bom, exatamente isso que eu estava comentando. Você faz com que a gente se sinta em casa. Obrigado, e aí eu fico aqui bem à vontade, né? Tranquilo, à vontade para falar. Já vou deixar o próximo convite, já está por sinal aqui, já estou convidando você para vir novamente aqui com a gente, para a gente dar continuidade a esse papo e entender também aonde vai estar esses projetos que vocês estão fazendo. E com certeza, João, já vão ter novos projetos, porque a Equatorial vem fazendo um belíssimo trabalho para a comunidade. Diga-se de passagem, tá? Eu queria até parabenizar o trabalho de vocês. Obrigado. Então, mas agora eu deixo o espaço para você fazer suas considerações finais e passar aí o meio de comunicação para o telespectador, para o cliente, para entrar em contato com a Equatorial, dependendo de cada situação, cada serviço que, no caso, eles necessitem. Poxa, que legal. Eu também estou muito satisfeito de ter participado do teu programa. Eu já aceitei o convite, né? Eu venho com o maior prazer. E realmente a Equatorial está cada vez mais procurando diversificar a forma de comunicar e também os canais de comunicações. Nós estamos trabalhando muito com canais digitais. A tendência do mundo é essa, né? A gente tem que sempre está evoluindo. Tem que se adaptar, né? Se adaptando. É óbvio que a gente tem as nossas agências de atendimento, né? A gente tem as agências, nas próprias agências a gente já está criando espaços digitais onde a própria pessoa pode começar a trabalhar e tirar lá mesmo, ela mesma, evitando e reduzindo as filas. Fora isso, a gente já tem a nossa assistente virtual, a Clara, né? Que é através do WhatsApp, você pode falar 3217-8200. É um canal importantíssimo onde você pode ter inúmeros serviços. Você tem o aplicativo da Equatorial agora, ela está dando uma manutenção, ela já está em manutenção de melhorias. O nosso site, né, o www.equatorial.com.br, ele também está cada vez mais melhorando. A gente sabe que tem que melhorar, é um processo evolutivo constante que a gente está nisso. E a gente espera sempre que a gente possa estar comunicando cada vez mais com nossos clientes e informando para que eles possam se sentir cada vez mais satisfeitos com a prestação dos nossos serviços. Você sabe o seguinte, a Equatorial, desde que ela assumiu o grupo aqui no Pará, ela acabou alavancando. Nós éramos os últimos em termos de fornecimento de energia, a gente não estava, hoje nós somos o quarto do Brasil em termos de crescimento da qualidade do fornecimento. Então, a gente busca isso, a gente procura, a gente sabe que é um serviço árduo, a gente trabalha muito para isso, né? A gente tem chegando a 3 milhões de clientes. Hoje, na tarifa social, nós temos
estamos chegando a 1 milhão, ou seja, 1 milhão de pessoas que podem ter uma redução do seu consumo de até 65%. Excelente. Então, a gente trabalha para que o cliente se sinta mais satisfeito com a gente. É o nosso objetivo, é o que a gente vai alcançar. Mais uma vez, João, queria te agradecer. Agradecer a oportunidade de esclarecer para o nosso telespectador que está em casa que várias dúvidas foram tiradas, vários serviços. Não foi uma entrevista, foi um serviço prestado para a população. Então, gostaria de te agradecer. O convite já está feito, tá? Você vai voltar aqui, se Deus quiser, para a gente falar ainda mais desses projetos que estão nascendo, alguns já estão em andamento, para a gente ver o andamento e como... Olha, eu acho que assim vai ser breve, vou ter alguns projetinhos aqui importantíssimos que eu vou lançar aqui para ti. Então, eu acho que já fica o convite para o mês que vem, para você vir bater o papo comigo de novo. Fechou? Fechado. Meus amigos, bate-papo bom é assim, passa rápido. Agradecer aqui o João por esse grande bate-papo e agradecer a sua companhia aqui conosco, que você ficou até essa hora acompanhando esse excelente bate-papo entre o comunicador aqui, o Eli Júnior, e o nosso grande João de Deus Lobato, executivo de marketing da Equatorial Energia. O DigiShow de hoje fica por aqui e na quinta-feira nós voltamos, se Deus quiser. Abraço, boa noite. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento: Clinical Center. Tudo em um só lugar. A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar.